José. Tá me ouvindo, doutor Tony? Eu estou ouvindo sim. Perfeito. Ótimo. Tudo ok, minha tela? Ótimo. Doutor Tony, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar conosco de mais uma live. Doutor Tony já participou em outra ocasião conosco aqui. Seja muito bem-vindo ao Direito Bancário em Debate, doutor Tony. E hoje você vai participar com uma novidade. Na semana passada, estreamos nosso podcast lá no Spotify. Então, este encontro aqui também vai parar lá no Spotify, vai parar no YouTube. Nós queremos dominar todas as redes sociais, contaminando com a advocacia bancária diferenciada, viu, doutor Tony? Então, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Se apresente para a nossa audiência, doutor Tony. Fale, eu fico muito feliz de falar assim, fale de onde você é, porque eu vejo você fazendo a revolução de onde você está. Muito honrado, doutor Homero, pelo convite. Me chamo Tony Eves, sou advogado do estado do Pará, em especial da cidade de Mocajuba. Atuo 12 anos. Sou um advogado, vamos dizer, polivalente. Já atuei e atuo ainda no criminal, fazendo tribunal do júri. Além disso, atuo no direito civil, atuo também no previdenciário e no bancário. Meu escritório hoje é especialista no direito bancário. E, claro, como eu sempre digo, um advogado hoje ele tem que ter uma visão mais um pouquinho além, fora da caixa, uma visão empreendedora. Um advogado ele pode chamar outros colegas para trabalhar com ele e ele ficar na parte estrategista. Isso alavanca ainda mais a advocacia, ele pode escalar, como se diz no termo moderno da advocacia. Então, eu sou o Tony Ebe, que eu digo sempre que o nosso propósito é transformar a expectativa de direito em resultado de sucesso na vida dos nossos clientes. Porque não faz sentido, professor Mero, a gente acordar, por exemplo, agora 8h40, e nos gerar um impacto de transformação na vida de quem está nos assistindo, na vida dos advogados, que com certeza uma palavra que vai sair aqui de nós dois pode mudar a advocacia de muitos colegas. Então, prazer, Tony. E você falando sobre isso, Tony, eu tenho cada vez mais estudado sobre empreendedorismo, né? Eu estudo, direito bancário nem vou falar que eu estudo, né? Eu durmo com ele, né? Todo dia. Mas eu passei a estudar bastante sobre empreendedorismo, que eu acho importante. Essa visão empresarial da advocacia é fundamental. Não tem mais espaço para advogado tradicional, que pega o cartão de visita, sai só distribuindo o cartão. Não é que ele não pode fazer, ele pode fazer. Mas isso hoje se tornou o básico. Não é isso mais, né? A gente tem que ir muito além. Então, essa visão empreendedora, e aí eu gosto de escutar muita gente que está aí no mercado, que não é advogado, que não tem nada a ver com a advocacia, não tem nada a ver do ponto de vista profissional dele, mas o que ele fala se aplica 100% à advocacia, né? Nós temos vários, por exemplo, o pessoal da Trinca, né, que é o J.K. Carneiro, e o Flávio Augusto também é um ser humano fora da curva, e aí ele fala muito que o medo deixa as oportunidades passarem, né? Então a gente precisa cada vez mais ousar, cada vez mais avançar. E o Tony é uma pessoa que eu discuto, converso bastante, ele me motiva muito ali a mudar, né? A superar os medos. Então, Tony, quando eu vejo falando de Tony, em Mocajuba, no Pará, gente, eu não conhecia antes. O Brasil é tão grande que é algo que fala assim, Mocajuba dá para ganhar dinheiro com a advocacia? As pessoas têm esse ceticismo, né, essa dúvida. E dá sim, porque a advocacia hoje não é só uma advocacia local. O local é um ponto focal, sim, mas você pode ir muito além desde que você tenha uma visão empreendedora. Vocês vão perceber isso com a fala do Tony hoje, o quanto a visão empreendedora da advocacia transforma vidas. Né, Tony? Acho que isso é fundamental. E quando que virou essa chave para você, Tony, de ter uma visão empreendedora na advocacia? Romero, eu sempre digo, depois que eu comecei a me aperfeiçoar, estudar mais, ainda adentrar no mundo da leitura, a virada de chave, eu passo a entender que foi desse momento. Por quê? Toda e qualquer pessoa hoje em dia se preocupa muito com capital intelectual e com capital financeiro, mas esquece, em qualquer setor, em qualquer profissão, em qualquer negócio, do capital emocional. O capital emocional ele vai te direcionar aonde você está, para onde você quer chegar. Como você disse, eu estou no interior, Mocajuba, interior do Pará, mas realmente a gente consegue prosperar assim como qualquer pessoa, qualquer advogado consegue prosperar no Brasil. Por quê? Porque você vive hoje um mundo digital. Você consegue conquistar clientes em todo lugar da federação. Então, só depende de você enxergar de uma forma diferente aonde tem oportunidade. Eu sempre digo, quando você está diante de um problema, não foque no problema, foque na solução, porque você vai gerar oportunidade. E essa oportunidade te leva ao próximo nível. Tenha propósito tenha ambiência, ou seja, conecte com pessoas que pensem como você, que tenham objetivo como você, porque quando você conecta, muda de ambiente, conecta com pessoas, você começa a pensar de uma forma diferente, você sai da caixa, como se diz, e consequentemente você começa a atingir resultados
que você anteriormente colocou limite na sua mente. Então, comece a romper isso, tome posse da sua mente e entenda que você pode ir muito mais longe, não importa no lugar que você esteja. É importante você conhecer, saber o que você está fazendo para você agregar e mudar a vida dos clientes que acreditam no seu trabalho. Ô, Tony, isso que você falou tem tudo a ver com o que a gente até conversou, você me mandou um post muito interessante sobre a advocacia, né? 46% de advogados ganham até 6 mil e poucos reais. E é interessante esse trecho que você me mandou dessa matéria, que tem tudo a ver, conecta com a sua fala, de viver com pessoas que vão somar a sua vida. E eu vejo muito isso na prática, de advogados reclamando, não, estou desistindo. E vira e mexe eu recebo direct assim, sabe, Tony? Ah, eu estou desistindo da advocacia, estou desistindo da advocacia bancária, porque não dá certo. Será que não é porque o mundo que você está procurando, as pessoas com quem você está convivendo, são pessoas negativistas, pessoas que não querem pensar fora da caixa, e pessoas que, na verdade, esperam acontecer e não fazem acontecer. Então, é uma diferença muito grande sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa não, ela sonha em ficar rica com a advocacia. Mas o que ela faz para que isso aconteça algum dia na vida dela? E aí você falou, olha, eu virei a chave quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar mais, comecei a ter uma outra base de conhecimento. Isso é fundamental, gente. E na minha vida foi assim também. Não pense vocês, por exemplo, para eu passar no concurso, embora eu seja defensor, caiu do céu. É estudo. E o conhecimento transforma vidas. Eu falo que é o ponto de virada de qualquer carreira. Hoje, quem tem conhecimento tem poder. E conhecimento é poder, é fundamental. Em todas as áreas, seja no empreendedorismo, seja na parte jurídica, seja em outra área, né? Até a parte de atividade física, né? Um personal trainer. Aquela pessoa que estuda, ela transforma. Ela sabe como chegar mais rápido ao resultado, porque ela conhece os caminhos. E aí a mesma coisa na advocacia. Se você só convive com advogados que pensam pequeno, advogados que só vivem reclamando, que focam no problema e não na solução, o resultado é que você está na mesa errada. Você está sentando com pessoas erradas, né, Tony? Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que você está sempre viajando, Tony, sempre se atualizando, sempre fazendo curso fora da área do direito, que isso é importante. Fala um pouquinho sobre isso, essa ambiência sua com pessoas que querem voar águias. É aquilo que eu digo, né? Águia voa com águia, e como você falou sobre a trinca do JJ, Caio Carneiro, Flávio Augusto, eu tive a honra, já fui em 3 eventos dele. Por sinal, tive a honra de gravar vídeos com eles. Por exemplo, com Caio Carneiro foi o que me deu uma luz. Uma simples frase do Caio Carneiro, que eu comprei um curso 3.500, me levou a fazer os meus primeiros 6 dígitos na minha vida. Então, eu agradeci isso por ele, que eu falo que a gratidão é o primeiro passo na sua vida. E aquela ambiência ali, como eu digo, quando você muda a sua mentalidade em uma ambiência de prosperidade, você vai mudar a sua realidade, a realidade que você vive. Por quê? Tem pessoas que convivem com você, pessoas pessimistas, pessoas negativas, pessoas que te atraem todos os dias dizendo que você não consegue, que isso não foi feito para você, por isso, por aquilo. Mas na minha cabeça existe uma virada de chave sempre que me diz: se o Homero conseguiu, por que eu não vou conseguir? Se o Homero não conseguiu, eu posso conseguir. Eu sempre digo que eu perguntei para o Joel J. Eu falei: Joel, eu não quero o que você tem, o que você é. Eu quero saber o que foi que você fez para ter o que você tem, para ser o que você é. Essa é a diferença do invejoso, na minha concepção, para o ambicioso. Você tem que ter fome. Fome de quê? Fome de vencer, fome de sucesso. Isso é o direito seu. Agora, quando você está num ambiente de pessoas negativas, a tendência é que você não prospere. Isso é bíblico, né? Me dizem com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, me dizem as pessoas que sentam na tua mesa, se eu vou te dizer se você vai prosperar ou não. Então, no nosso meio da advocacia, existe muito isso, essa dor. Essa dor, eu cansei de ouvir, Homero, quando eu estava estudando para a minha prova da OAB, que eu morava na capital, Belém, morava em uma casa alugada que tinha uma frente onde eram 4 casas. E os vizinhos, no final de semana, desciam para fazer uma festinha, um churrasco, uma cervejinha. E eu estava estudando para a prova da OAB, tinha uma vizinha lá que ela parou e falou: você vai morrer estudando para ser advogado, eu estou cansado de ver lá no PROCON, ela trabalhava no PROCON, bacharel em Direito, advogados lá pedindo causas, advogados lá implorando para que eu indique cliente. Eu falei: cada um tem uma opção de vida. Você vive aquilo que você está tolerando hoje. Então, eu falei, pô, tô numa cidade grande estudando, eu vou para uma cidade pequena, que é a minha, que tem mais advogado na época. Então, o oceano na minha cabeça era azul, oceano azul. Só que com o tempo eu advoguei muito no criminal e depois eu passei a entender que o advogado, na verdade, quando ele vira a chave, ele começa a se conectar com outras pessoas, nós somos verdadeiros empreendedores. Por quê, Homero? Nós
somos empreendedores. O que é um empreendedor na minha concepção? Um empreendedor, ele é um verdadeiro solucionador de problemas e desejos das pessoas. Se uma pessoa procura um advogado, é porque ele tem uma dor. Se ele tem uma dor, ele quer alguém para resolver. E se você está tecnicamente preparado, você vai solucionar aquele problema. E o tema da nossa live, conquistando cliente. É aí que nasce a forma que você tem que ter essa habilidade. Porque a maior dor, em 2017, quando eu dei uma palestra na OAB, uma advogada estava com 6 meses na carteira da OAB, terminou, me chamou e perguntou, não, doutor, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho nenhum cliente até agora. Aquilo partiu meu coração. Eu falei, meu sonho era ter uma OAB, e quando eu nem tinha OAB, eu já estava conectado com uma advogada onde nós já tínhamos clientes. Aí eu expliquei, falei para ela, as pessoas precisam conhecer você. Em qualquer setor que você trabalha, advogado, médico, professor, mecânico, qualquer coisa, as pessoas hoje precisam conhecer você. E o digital, que eu digo, é a melhor forma de você ser conhecido. Não importa se você abre uma live e esteja falando apenas para uma pessoa, 1.000 pessoas. Se você falou para uma pessoa, se você conscientizou essa pessoa, ela passa a gostar de você, Homero. E quando ela passa a gostar, ela passa a confiar em você, Homero. Confiou, gera relacionamento. E o primeiro serviço ou produto que você disponibiliza, essa pessoa vai comprar, porque ela confia no seu trabalho, ela sabe o que é que você faz. E aí, claro, tem outras estratégias para você fidelizar esse cliente. Então, Homero, você mudando de ambiência, conectando com pessoas, eu acredito que esse é o passo para o sucesso, tanto na advocacia como em qualquer outra profissão. E seja muito sempre grato a Deus. É que eu digo, no plano vertical, contato com Deus ou qualquer outra coisa que você acredite. No plano horizontal, se conecte com pessoas, que a prosperidade é consequência. Porque querer, todo mundo quer. Agora, atitude para ir correr atrás, são para poucos. Então, é a minha concepção. Isso. E aí, Tony, olha que interessante, né? Porque o nosso tema é a questão do cliente, o foco no cliente, como conquistar, como fidelizar. Agora vejam, as pessoas, não, pera, e algumas entraram na live e falaram, não, mas o que eles estão falando aí de empreendedorismo? O que tem a ver, né? De mindset, visão diferente na advocacia, pensar, o que tem a ver com o cliente? Aí o desavisado vai embora. Porque, não, o que eles estão falando aí é papinho de coach, né? É papinho de coach, né? E não tem nada a ver, gente. Pelo contrário. Isso aqui que a gente está falando é realidade, é prática, é fazer com que você tenha cliente e mantenha o cliente. Porque a advocacia hoje, pessoal, é muito claro isso. Não adianta você ser um bom técnico. Não adianta. Você ser um bom técnico vai ajudar, com certeza vai ajudar. E olha que eu sou professor e vendo o curso. Eu não estou falando, eu poderia falar, não, conheça a técnica que você vai ganhar dinheiro. Não, não é assim. Não funciona assim. Né? Na verdade, a arte de ter o cliente e manter o cliente é fundamental, essa cabeça diferente. É fundamental. Porque às vezes a pessoa, Tony, e eu vejo muito isso, essa deficiência na conquista do cliente. Porque o lead bate ali na porta na rede social porque ele viu um vídeo que mexe com a dor dele. Só que a pessoa não consegue converter essa pessoa. Ela não consegue fechar o contrato. Porque ela não tem essa cabeça, esse mindset configurado para vender um produto e fidelizar o cliente. E na advocacia bancária, se você não tem essa expertise, você deixa muita oportunidade passar. Porque um cliente só, ele te possibilita múltiplas possibilidades de ações. E não precisa nem ir muito longe. Faz uma auto-reflexão que você vai perceber isso. Veja, você tem uma conta corrente ou uma conta poupança, você às vezes tem limite de cheque especial, cartão de crédito, não vou nem falar, pelo menos um às vezes tem, né? Aí às vezes tem 1, 2, 3, 4 cartões de crédito. Aí empréstimo pessoal, empréstimo consignado. Se for pessoa jurídica, então nem se fala. Várias linhas de crédito que existem hoje no mercado. Então, produtos nós temos inúmeros. Aí tem negativações, tem fraudes, tem um monte de assunto para você trabalhar. E com um só cliente. Só que a pessoa às vezes bate no escritório lá e a pessoa não olhou. Ah, não, essa dor aqui eu não tenho solução para ela. Mas e as outras problemáticas que são apresentadas? Qual foi a solução que você apresentou a ele? Você mostrou o leque de produtos para aquele cliente? Isso não é nada predatório. Você está apresentando a ele soluções para problemas que às vezes ele nem conhece. E é isso interessante, porque às vezes a pessoa está ali no seu escritório, ela te procurou, por exemplo, uma fraude Pix. Uma fraude Pix de R$ 500. Gente, não compensa pegar essa causa de R$ 500, que é muito baixo o valor. Mas veja, você investigou a história financeira dessa pessoa? Tarifas bancárias, conta corrente, cheque especial, empréstimos, financiamentos de bens, veículos, imóveis. Você investigou essa vida e mostrou para ela que existe uma luz no fim do túnel para ela sair do endividamento? Se você não faz isso,
Isso é uma visão empreendedora da advocacia, você deixa o cliente embora, porque você achou que aquela fraude Pix de R$ 500 não vale a pena. Né? Então, acho que essa virada de chave é fundamental. E eu vejo que você faz esse trabalho assim, de forma muito forte. E os seus clientes são gratos ao trabalho, porque quando você chega no final, pega um aposentado, você trabalha muito com aposentados, né? Pega aposentados, pensionistas, e ele recebe aquele dinheiro de volta, ou recebe uma indenização porque ele foi lesado por um banco que colocou um crédito que ele não pediu, é muito gratificante. Aí você entra a parte de fidelização. Eu queria que você falasse muito sobre isso, né? A conquista do cliente, mas a fidelização daquele cliente para as próximas demandas. Tá, Mário. Eu estava no evento do FAPREV Gold, um dos maiores eventos previdenciaristas do país, né? Para mim foi uma honra palestrar nesse evento, agradecer ao professor Vitor, Ambrena e outros colegas advogados que estão aqui presentes. E antes do evento, no dia 19, eu estava nos bastidores e perguntei, eu acredito que perguntei para mais de 30 colegas advogados, qual é a maior dor dentro do teu escritório? Qual é a maior dor? Aí muitos falavam, eu perguntei, tá, você tem essa dor e como é que o cliente chega até o escritório? Porque eu sempre digo, todo o tempo tá, vamos supor, mais de 1.000 advogados aí estão se formando e inúmeros advogados passando na OAB. E quando eu pego aquela carteira vermelhinha, o que que eu faço? Aí esse número de advogados, o que que eu faço quando eu pego minha carteira, minha vermelhinha, que é a OAB? Onde é que está meu cliente? Se tu fores ver a história da XP, o que foi que a XP, para se tornar uma grande empresa do mundo no mundo dos negócios, falar sobre dinheiro, sobre investimento. Eles saíram pelo Brasil fazendo o quê? A conscientização do porquê você tinha que investir. Investir em renda fixa, renda variável, em ações. Quando o advogado pega algo, eu sempre faço isso, Homero, essa questão dessas metáforas, eu consigo trazer de vários ramos e aplicar no nosso negócio. A questão é o seguinte, eu sou advogado, eu abro uma live com o Homero e começo a conscientizar inúmeros clientes. Como eu falei com o Caio Carneiro, existem dois tipos de cliente. O cliente consciente, aquele que tem a dor, que tem um problema e quer chegar até o advogado Homero ou Tony Hebe para resolver. Ele tem a dor e sabe o advogado que vai chegar. Esse é o cliente consciente. Representa uma base ali de 33%. Mas tem aquele céu azul de oportunidade que são mais de 60%, que é o cliente não consciente. Você está falando, por exemplo, do bancário, é o cliente que tem um problema, sabe que está descontando o valor no benefício dele, mas ele não sabe qual advogado procurar. E tem aquele cliente que representa outra fatia, que é o cliente que não sabe que tem um problema. Por quê? Porque está tendo desconto e ele muitas das vezes, isso que eu já ouvi aqui no escritório, esse problema no banco, essa questão, uma hora vai passar, eu vou aqui pagar esse valor irrisório, R$ 50. Mas R$ 50, se você multiplicar por 12 e multiplicar por 5 anos, por 5, que no caso são 5 anos, você vai ver o valor. Então, o papel do advogado início de carreira, o conselho que eu dou a ele, se posicione, busque conscientizar os clientes. Por quê? Quando você conscientiza um cliente, ele vai dizer, o Homero é a primeira opção. Se você já assistiu aquele filme da McDonald's, que eu levo também para a minha vida, que fala, o Roy Kroc, por exemplo, ele diz, eu estou cansado de ver pessoas do que talentosas, gênios, fracassados. Porque quem vence no jogo da vida são pessoas persistentes, pessoas que têm fome, pessoas que se dedicam integralmente. Essas são as pessoas que vão vencer. Não interessa 45, 46, 50% dos advogados ficarem reclamando, porque a questão até Deus não gosta de pessoas que fiquem na zona de conforto, gosta de pessoas que levantam, acordam com um sorriso no rosto e hoje eu vou vencer, eu vou sair de casa para prosperar e mudar a vida das pessoas. Por isso que eu digo, tem tudo a ver a nossa live com mudança de mentalidade. Porque se você não muda a mentalidade, você vai ser um excelente advogado tecnicamente, você foi um excelente aluno na faculdade, só tirava 9 e 10, e vai perder para um advogado que se dedica, esforçado, por um advogado, como comentaram agora há pouco aqui, humanizado. E o segredo, acredito, do nosso escritório do sucesso, como ontem um radialista em uma rádio que eu estava dando entrevista falou, é marcado pela humanização. O cliente, quando chega, Homero, a te procurar, ele tem uma dor. E quando você tem uma dor, você quer ser bem atendido. Você já foi a um hospital público, uma clínica pública? Quando você chega lá, você não quer conversar, você não está lá para falar de futebol, você tem uma dor, você quer alguém que te acolha, que te receba, que te trate bem. E na advocacia, no meu entendimento, não é diferente. Eu preciso estar ali ao lado daquele cliente, porque quando o meu cliente está preso, é Deus no céu e Tony na terra. Quando o meu cliente quer se aposentar, é que criamos aqui no nosso escritório, no nosso time, a Carta da Liberdade, liberdade financeira para a mulher, porque uma mulher independente, principalmente uma sociedade machista como a nossa, nunca mais ela vai ouvir o homem dizer, mulher, para que tu queres dinheiro? Quantas vezes as mulheres, principalmente as mulheres do passado, pediam, marido, tem que comprar tal coisa. Para quê? Para quê? Para quê? Então, eu disse isso no evento. Nunca mais uma cliente nossa vai receber essa palavra para quê?
E o homem é a liberdade moral dele quando ele recebe a sua aposentadoria, a sua pensão. Por que liberdade moral? Porque um homem, quando ele é liso, ele tem a autoestima dele baixa, ele não tem um poder de compra, ele não tem um poder de, pelo menos, levar a esposa, a namorada, para jantar, para sair. E isso eleva ou diminui a autoestima do homem. Então, a advocacia, ela é sim um relacionamento, ela é sim algo humanizado. E o advogado que passa a entender que não basta sua técnica, e eu digo, 90% o advogado depende de contato, depende de relacionamento, depende de tratamento. A forma com que ele age com o cliente destina o sucesso ou fracasso. Não interessa eu colocar um terno, não interessa eu ter os melhores livros, os melhores conhecimentos, mas se eu ser uma pessoa arrogante, se eu não consigo transferir esse conhecimento, se eu não conscientizo o cliente, irmão, esquece, o cliente não vai na tua porta. E é por isso que eu digo, eu busco conscientizar os nossos clientes na rádio, no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas e, claro, no nosso escritório, no dia a dia. Por que, Homero, isso? Porque eu sempre digo, um cliente conscientizado, ele passa a ser um cliente que te conhece, que gosta de você, que confia em você e vai gerar relacionamento. E aí tu vai para a segunda fase, que é a fase em que ele te entrega o quê? A causa dele. Eu sempre digo aqui no meu escritório, como nós temos mais de 5 mil processos, se você me procura, Homero, olha, a responsabilidade aqui é dupla, tanto minha como sua. O cliente me olha, né? Mas tipo, doutor, estou lhe pagando, eu sei. Mas olha aqui, eu tenho mais, por exemplo, hoje eu já uso a plaquinha que o Fabrício me deu, eu tenho mais de 5 mil processos. Aí imagina, eu sou um ser humano, o senhor tem que me ajudar, o senhor tem só os processos, me mande mensagem, me ligue de 15 dias, de 20 dias eu mostro o andar processual. Então, não interessa se eu mandar uma mensagem hoje, amanhã de novo, depois. Se realmente tiver mudança, eu aviso o senhor. Eu comecei a criar esse elo, esse relacionamento com o meu cliente. O cliente quer isso. Ele quer o quê? Transparência, ele quer contato, quer relacionamento. E aí que tu começa a fidelizar o cliente, Homero. Qualquer negócio, eu duvido se tu entrevistar 10 empresários ou 10 advogados, quando termina o contrato, eu entrego a carta da liberdade, por exemplo, eu entrego a causa para o cliente, eu duvido um advogado ligar 1 mês, 2 meses, 1 ano depois. Ó, doutor Homero, estou ligando aqui, está completando o mês, estou parabenizando o senhor pela conquista da sua liberdade, a sua causa que foi ganha. 1 ano depois, olha, doutor Homero, olha, senhor Homero, estou ligando para parabenizar, está fazendo aniversário, a sua liberdade financeira moral. Ó, Romero, estou ligando ao dia do seu aniversário. E se você for advogado, claro, de alta performance, você vai saber se ele tem filhos, data do aniversário dele, data do aniversário da esposa. Olha, estou ligando para parabenizar sua esposa, seu filho. Cidade pequena como a nossa, levar um bolo lá para ele para comemorar. Aí você marca a vida desse cliente. E um cliente que te tem como advogado, entra a fase que eu digo que é a conquista do Tony Evans. Cliente interno traz cliente externo. CI traz CE. CI, cliente interno, é um cliente que confia no Homero, é um cliente que sabe dos teus honorários, é um cliente que sabe como é que você trabalha, é um cliente que vai advogar. Daqui para frente, eu digo para meus clientes, a partir de hoje você é meu advogado lá fora. Advogado lá fora. E aí eu te pergunto, professor Homero, quando o senhor sai com algum amigo, o senhor vai comprar eu quero comprar um terno. Aí tá do seu lado lá, Rodrigo Alvarez, que eu vejo que é seu amigo, né? Sim. Ele leva você numa loja, aí você se veste, que muitas das vezes nós entramos em uma loja, nós não sabemos nem o que nós vamos comprar, porque nós trazemos várias outras coisas, que eu já saio aqui da advocacia, já vou para a aula para a questão de venda, né? Que a cabeça acelera rápido. Na questão empreendedora, aí Rodrigo Alvarez, olha, aí o Homero lá, presença, bonitão. E aí, Rodrigo, o que você achou desse terno? Homero, esse terno não está mais na tendência, é um escuro e tal. Aí mostra, o Homero não é um cliente que sabe o que quer. Ele vai pela indicação. Aí o Homero vem com outro terno, esse blazer lindo, bonitão. Não, olha, Homero, tá top esse terno. Pode ir para o congresso agora em junho lá em São Paulo, que você vai arrasar. A vestimenta, eu duvido, 99% o Homero vai comprar e não vai ligar para o preço. Porque existe uma diferença, Homero. Quando o advogado, ele está fazendo contrato de honorário. Muitos advogados não sabem vender o seu serviço. É porque ele vende pelo preço. E hoje eu vendo pelo valor. O valor que eu agrego na vida do cliente. E aí é o caso que eu estou te dando exemplo para não perder o raciocínio do terno. Você vai comprar o terno, não importa o valor. Se você tiver dinheiro, você vai pagar. Por quê? Porque o vendedor só vai agregar valor, valor de autoestima. Homero, você vai estar no evento em São Paulo com os melhores advogados, os melhores alunos. Toniel vai estar lá presente. Então, esse terno, esse blazer é o melhor blazer. E o cliente não é diferente. Você cuidou do seu cliente quando o cliente encontrar alguém com uma dor. Olha, colega, olha, Homero, estou com um problema aqui no bancário, eu estou descontando aqui, eu não sei nem de onde desconto. Rapaz, tu quer resolver o teu problema, vai com o meu advogado Tony Epp.
E aí que o filme ensina, o filme da McDonald's. Não basta você ser o melhor naquilo que você faz, Homero. Você tem que ser o mais conhecido. Você tem que ser a primeira opção na cabeça do teu cliente. O resto é consequência. Porque quando o cliente falar em advogado, vem Homero. Quando o cliente fala em advogado, vem Tony Hebe. Por quê? Porque eu sou mais conhecido. Às vezes tem pessoas que são melhores do que eu, mas a técnica não te eleva à prosperidade, na minha humilde concepção. E não, olha, então, o iPhone tá sacaneando hoje. Tá comemorando. E aí, Tony, isso que você falou tem tudo a ver com a advocacia. As pessoas não conseguem enxergar essas comparações que são necessárias para ilustrar. E quando, por exemplo, na área bancária, um cliente bate no seu escritório e você só quer já passar honorários para ele, ele vai sair de lá rapidinho, porque ele sente um sentimento de repulsa. Esse cara está só querendo me vender o trabalho dele. Mas não é. Você tem que mostrar além. Você tem que mostrar que você é a melhor pessoa para solucionar o problema dele. E não é simplesmente falar, para eu te atender, eu cobro tanto e minha causa custa tanto. Não, não é isso. É muito além o atendimento hoje, né? Porque nós temos mais de 1.300.000 advogados no Brasil. Opções tem de sobra. Então, se você não mostra o seu diferencial, essa empatia com o ser humano, porque cada vez mais nós vivemos uma era de completa antipatia, né? As pessoas não querem conviver com pessoas, fica aquele mundo distante. Então, quando você se empatiza com o cliente, eu vejo que isso já é um ponto positivo, né? Que a pessoa se sente recebida, né? Acolhida no escritório, porque ela chega com a dor. Ninguém procura advogado porque está feliz, ou está alegre, ou está sobrando dinheiro, né? Ele procura por algum problema, alguma dor que ele tem. Qualquer dela, né? Seja uma perda de dinheiro, seja um problema criminal, qualquer, ele procura porque ele tem uma dor. Né? É igual a questão do médico, né? Fora hoje a medicina preventiva. Mas normalmente a pessoa procura um médico porque ela está com algum tipo de problema. Ela se sente incomodada com algo. E o advogado também tem essa mesma, né, nuance. Então, quando você recebe aquela pessoa bem, atende ela e consegue ouvi-la, né? A escutativa é muito importante. Você vai guiar a entrevista? Óbvio que vai. Mas você tem que ter uma escutativa também importante, saber que aquele cliente tem uma dor e ele quer externar aquela dor. E aí você vai mostrando as opções. E aí, olha que interessante, esse paralelo que você fez com o terno tem tudo a ver, Tony. Né? Você chega na loja lá, você vai comprar um terno, você quer comprar, mas você não sabe qual, não sabe o valor, não sabe combinações, às vezes você nunca comprou um terno. O vendedor ele te coloca num pedestal tão grande que você sai de lá com um terno, uma gravata e uma camisa, pelo menos. Você foi para comprar um terno. Você já sai com o kit completo. E às vezes você sai até com o sapato. É aquela questão do combo perfeito. Você está perfeito, está pronto, meu amigo. Ó. Sai daqui que você vai fazer sucesso com o terno. E a mesma coisa você tem que fazer com o cliente. É óbvio que você não vai prometer para ele resultado. Isso não pode acontecer na advocacia. Mas você mostrar para ele que aquela dor dele tem solução e que você é a melhor pessoa para buscar essa solução, você pega a causa e não só isso. Nos próximos problemas dele, em qualquer área que for que ele confiou em você, ele vai te procurar de novo. Nem que seja para indicar um outro advogado de outra área que ele precisa. E aí que nasce a oportunidade de parceria. Porque às vezes você está atuando, por exemplo, no bancário ou no criminal. A pessoa te procurou, mas ela está com um problema tributário. Você não sabe nada de tributário, por exemplo. Você vai mandar esse cliente embora? Não, meu amigo. Você é empreendedor. Você é um advogado. Você não vai mandar embora. A pessoa confia em você. Ela te procura porque confia. Então, você vai trazer ela para o seu lado e vai falar, olha, eu tenho um parceiro que é fera, é o melhor no assunto. E você e ele vão ganhar dinheiro. As pessoas perdem muita oportunidade nas parcerias, sabe, Tony? Porque elas acham, não, eu não sou dessa área, vai embora. Não. Você vai pegar esse cliente, vai ter um parceiro. É importante você, esse network que você fala, Tony, é fundamental você ter parceiros estratégicos em todas as áreas. No criminal, no tributário, no previdenciário, no trabalhista, caso o seu escritório não toque isso. Então, tem esses parceiros já pré-definidos, são pessoas competentes, porque você não pode ter qualquer parceiro. Network não é se relacionar com pessoas, é se relacionar com as melhores pessoas que você pode. Eu penso muito sobre isso, sabe, Tony? Porque senão eu vou pegar um parceiro ruim, que ele não dá retorno ao cliente, que ele não faz essa política que você faz, ele queima o seu fio. Se você indicar alguém para um cliente que essa pessoa não faça o trabalho próximo do seu, eu tenho certeza que ele vai ficar com raiva até de você. A indicação também tem que ter cuidado. Então, prestar muita atenção nisso. Então, tem tudo a ver você colocar o cliente num pedestal ao ponto que ele veja valor no seu trabalho, não preço. Isso é importante. A consequência do pagamento é depois resolvida. Parcela, tem cartão, tem vários meios de resolver a questão dos honorários hoje. Então, você precisa mostrar o seu valor, o que você faz para solucionar o problema. Eu julgo, sabe, Tony, que mostrar o trabalho que você tem por trás para encontrar a solução para aquele caso agrega muito. Não é só simplesmente apresentar a tabela de honorário do seu escritório.
Você mostra para ele, peraí, esse aqui eu vou notificar o banco, esse aqui eu vou com você lá na delegacia de ocorrência, porque pode ter um serviço diferencial. Não, esse aqui eu vou com você no INSS para resolver esse problema. Você, ó, vai embutir preço nisso aí, mas você pode ofertar esse serviço a ele. O que acontece é que as pessoas, às vezes, querem ficar encasteladas, trancadas ali no escritório. Não, ó, fechou o contrato de honorários e não faço mais nada. Pronto, acabou. Vai embora. Não, você vai. Isso que você falou é brilhante, Vandir. Olha, estou te ligando aqui porque tem um ano que você ganhou aquela causa, eu queria te lembrar disso e parabenizar pela sua independência, pela sua liberdade. Aquela pessoa ela vai se sentir prestigiada. Principalmente aposentados e pensionistas do INSS, que são pessoas, às vezes, que não têm nem pessoas próximas para conviver. Você ligou para ele, poxa, esse advogado lembrou de mim. Olha o valor que você deu ao seu trabalho, né? A sua visão de advocacia, que vai além de simplesmente ser um técnico. Então, acho que a gente precisa virar essa chave, Tony, e você tem feito isso de forma brilhante. Eu vejo, te acompanho muito nas redes sociais, vejo o quanto você arrasta a legião aí de pessoas aí na sua região, né? Quando aquelas pessoas vão receber o alvará, olha que fantástico é isso. A felicidade que dá nessas pessoas de ter essa solução. Isso é fundamental. Então, assim, a gente precisa virar a chavinha na advocacia. Se continuar fazendo mais do mesmo, vai continuar quebrando a cara. Essa que é a grande verdade. Né? Você falou tudo. Mandar um abraço aqui pro mestre Paulo É Guedes, verdade. advogado O Paulo Guedes está aqui. também, Grande abraço, Paulo. bancário. O homem é bravo demais. Uma honra ter ele aqui na nossa live. Mas, Homero, isso eu sempre falo, é a virada de chave. Você, às vezes, você acaba mudando a própria mentalidade do seu cliente. Eu vou contar um caso aqui rapidinho. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é extremamente pessimista. Eu nunca vi uma cliente tão pessimista em 12 anos de advocacia. E ela, tudo estava errado. E o banco roubava ela, no sentido da palavra, e até o momento em que eu fiz um acordo com o banco. Primeiro acordo, eu cheguei e conversei com ela. Olha, a partir de hoje, eu não quero senhora mais pessimista. A senhora tem que ser uma mulher confiante, uma mulher de autoestima, porque ninguém vai mudar a sua realidade se não for a senhora. Eu falei, né? Deus já está dando a primeira vitória. A senhora conseguiu fazer um acordo com o banco vai lhe pagar. Pronto, eu comecei a mudar o pensamento daquela cliente. Hoje, todo dia quase ela me manda áudio. Eu estava viajando, quando eu estava para Natal, ela me mandou áudio. Ela falou: doutor, o senhor não me respondeu. Eu fui de manhã, ela me mandou. Aí, no outro dia, o senhor não me respondeu, doutor. Eu estou só vendo o senhor viajar. Eu gosto de ver seus status. É uma mulher solitária, mora sozinha. Aí eu mandei um áudio para ela: minha rainha, tudo bem? Como é que você está? Linda, maravilhosa. Depois liguei, fiquei conversando. Por que isso? Porque é uma cliente que não é mais pessimista, é uma cliente que precisa só de carinho. Mas muitos advogados podem dizer, vai ser babada a pessoa. Falei, não, pô. Não. Humildade, respeito com as pessoas mais velhas não vão te fazer mais homem nem menos homem. Mas eu te garanto que isso vai te elevar de nível como advogado. Pode ter certeza disso em todo setor. Eu sempre digo, professor Homero, nas minhas palestras, eu comparo essa imagem. Vou mostrar aqui. Essa imagem que eu comprei uma vez no supermercado, ela diz muito quem somos. Diz aqui, ó, quem está lutando para chegar ao topo, e quem chegou ao topo, não basta só chegar, você tem que permanecer. Mas o mais importante é esse ter humildade para descer aqui e fazer o que ele fez que o levou a esse nível. E muitos não conseguem quando chegam à prosperidade, muitos não conseguem quando estão no topo. Por que eles não conseguem? Porque eles vão querer fazer quando eles caem do topo. E essa é a diferença no ser humano. Ele ter a humildade para reconhecer aonde ele estava e onde ele está hoje. Mas se for preciso ele descer enquanto ele está no topo, para fazer o que ele fez que levou ele no topo, esse é advogado diferenciado, no caso, mas vamos supor, um empreendedor diferenciado. Então, pode observar a história dos grandes empreendedores, dos bilionários empreendedores, pegando desde a história de 1903, 1904, os dois irmãos que criaram, por exemplo, o avião, Martin Luther King, Bill Gates, vamos supor, Steve Jobs, são caras aí que tinham um propósito do porquê eles faziam o que faziam. Sim. E muitos advogados, em regra, que representa a pesquisa que eu mandei para você, mais de 40%, ficam se lamentando, choramingando. E a sorte, ela não procura quem está na sua zona de conforto. Essa história de, eu perdi minha sorte, mas como você perdeu se você não fez nada para que ela te olhasse, se apaixonasse por você? Você tem que ter atitude, porque um homem e uma mulher só vale o que ela fala e o que ela faz. O resultado só vai mostrar o que você fez para estar ali. E na advocacia, tem brilhantes histórias de grandes advogados, por exemplo, o professor Vitor Carvalho, advogado de 6 anos, mas tem uma mente brilhante, ele com a esposa dele, saía final de semana para dar palestra em sindicatos rurais, saía para dar palestra na roça, saía para dar palestra, às vezes, para pequenos agricultores. Olha um homem estourado hoje para o Brasil, 6 anos depois. Então, a sorte se apaixonou por ele, a sorte vai
para o lado de quem se dedica, faz a diferença em qualquer setor da vida. Em qualquer setor da vida, você pode observar. Você é aquilo que você faz. E como você falou, a parceria é importante? É. Isso é importante. Novamente, a Bíblia. Me diz o que tu antes, que eu te direi quem és. Vou te dar um exemplo. Eu estou indo um criminal, um colega, que eu pedi muitas vezes para ele ir visitar o meu cliente. Ele foi. Aqui na cidade, na época, na cidade de Mocajuba, ele foi. Só que, quando eu cheguei até o cliente reclamou, porque ele marcou 3 vezes e não foi. Mas para mim ele dizia que ia. E os clientes dele reclamavam porque ele não ia. Então ele falou: não, doutor, da próxima vez faça o máximo para vir aqui comigo, porque o advogado assim, disse ele não veio. Então eu entendi. Às vezes, todo mundo, eu digo sempre isso, mas a meio termo, ninguém é insubstituível, mas até certo ponto. Porque o que o Homero faz com excelência, o Tony não vai fazer. E o que o Tony pode fazer, o Homero também não. Que é o quê? Relacionamento, contato e, acima de tudo, tratamento humanizado, respeito com o cliente. E isso faz toda a diferença. Hoje, um cliente, eu sempre digo que se o cliente não quer mais que o nosso escritório advogue, eu não vou ficar brigando, não vou ficar cobrando, não. Seja feliz, vai lá. É menos sofrimento para mim e para o cliente. Porque um relacionamento que gera dor não faz muito sentido você permanecer. Segue o fluxo, que Deus vai te abençoar e vai vir novos clientes para você prosperar. Mas, Tony, dentro dessa questão até de parcerias, olha que interessante, né? E eu acho que a parceria é fundamental, mas tem que ser parceiro certo, não pode ser qualquer um. Isso você fala fundamental, porque senão de queima. Agora, tem um outro lado que é importante. Por exemplo, você era do criminal. E as pessoas têm essa mentalidade quadrada de que, não, eu sou do criminal, eu não posso fazer bancário, eu não posso fazer isso. Não, gente, não precisa isso. Você pode expandir o seu horizonte, o seu leque de serviço. E você pode ter equipe. As pessoas esquecem disso. E aí, às vezes, vem aquela questão da vaidade, do egocentrismo, da pessoa falar, não, só eu que posso chegar lá. Não, você montando uma equipe legal, vai todo mundo junto com você. Então, você vai prosperar, a sua equipe vai prosperar, e você cada vez mais vai prosperar. Isso é óbvio. Então, por exemplo, às vezes o cara está lá no criminal, está em qualquer outra área que não seja do bancário, e ele fala assim, não vou entrar no bancário não, porque eu não sei nada. Mas peraí, se você colocar na sua equipe, se você não quer se dedicar, colocar na sua equipe alguém que você treine, capacite e siga a sua linha de trabalho para que esse escritório voe. É uma oportunidade que você tem a mais dentro do seu escritório de faturamento, muito grande, e que está dentro da sua batuta. Você colocando alguém na sua equipe ali, que você coordena, e você passa, olha, a linha de trabalho aqui é essa, e só serve assim. Porque eu também não posso colocar alguém que vai prejudicar a minha imagem. Então, ó, eu tenho essa forma de trabalhar, você aceita entrar nesse formato? Ótimo. Então, você traz a pessoa para dentro do seu escritório e você cria mais um braço, mais uma solução. É como se faz, né? Os grandes empreendedores, se você for pegar hoje, ninguém investe só numa área, Tony. Isso é natural do empreendedorismo, né? Você pega o próprio Flávio Augusto, né? Que é um empreendedor nato. Ele investe só na área. Ele é dono de uma maior rede de inglês que a gente tem, de franquias de inglês no Brasil. Mas ele só trabalha com isso? Não. Ele tem time de futebol também. Veja, o cara que é empreendedor de cursos tem time de futebol. Então, assim, é a mesma coisa da advocacia. Peraí, por que eu não posso me aventurar de forma qualificada em outras áreas? Por que eu não posso navegar em outros mares? Eu posso. Basta querer e se dedicar, é óbvio, né? Não é só não, querer, é querer e se dedicar. Então, acho que é importante essa visão de que a advocacia não pode ser engessada, travada, quadrada. Ela tem que ter curvas para que você consiga navegar em outros mares. Isso é fundamental. Então, eu vejo, e essa virada que você faz, Tony, que sai do criminal, mas não sai do criminal, né? Se você abre mais uma porta para você, eu acho que é só fator de crescimento. Não sei se você vê assim também. Não, Alberto, passando um exemplo aqui, vamos falar, começando errado, né? Eu falo que hoje o advogado que atua em várias áreas, no sentido é o generalista e especialista. E o meu amigo advogado contou, eu não entendi. Olha o exemplo que você está falando. Eu sou advogado criminalista, atuei num caso de um cliente, peguei um caso desse cliente, que ele teve uma pena no regime fechado. Na época, eu consegui um auxílio reclusão para a família. Do auxílio reclusão, posteriormente, por uma irmã dele, ela perdeu o esposo, só que ele não tinha documento que comprovasse. Eu entrei eu entrei com uma ação pedindo declaração de união estável pós-morte, já entrando na área civil. Eu saio do criminal, eu entro no previdenciário através do auxílio reclusão, eu já entro na área civil e eu consigo essa declaração de união estável, porque é muito melhor fazer na comarca, né? Porque as pessoas se conhecem, levam a testemunha. Eu consigo essa declaração de união estável, eu volto para a seara previdenciária para pedir o quê? A pensão por morte. Olha o advogado passando. E posteriormente, essa cliente ela foi vítima de um empréstimo na sua pensão e ela me procurou novamente. É a venda recorrente,
que muitos advogados também deixam o dinheiro na mesa passar, através da ausência desse relacionamento. E eu acabei atuando novamente no bancário agora. Entrei com várias ações, se eu não me engano, na época foram 6. Essa mulher recebeu para mais de 50 mil, por causa que foram vários descontos. Então, olha as possibilidades. E isso sempre tem ainda um parceiro, na época sozinho. Eu entrei no criminal, fui para o previdenciário, auxílio de reclusão, de lá eu saí possível, declaração de união estável, voltei para o previdenciário, pensão por morte, e depois fui para o bancário, onde minha cliente foi vítima. Então, olha as possibilidades que o advogado pode ter. E claro, isso que você está falando hoje, eu também penso dessa diferença. Depois de várias mudanças de mindset do Flávio Augusto, hoje realmente ele vendeu, na verdade, Homero, o clube de futebol e depois ele investiu em outros setores. E a educação é um setor muito importante para se vender. Hoje eu tenho a ambição, sim, de escrever 2 livros. Por que não? Porque vários escreveram, por que eu não consigo? Caneta Azul escreveu um livro, por que nós não podemos escrever? Então, qualquer um é possível de escrever. Por exemplo, um livro que eu acho interessante, Como Conquistar Cliente. Em qualquer setor, pode ser no ramo da advocacia, para médico, pode ser qualquer setor, Como Conquistar Cliente, ou a questão outra, formando advogado de alta performance. Por exemplo, quantos advogados, com a dica que nós demos aqui hoje, não pode resolver, solucionar o problema dos seus clientes? Depois da live lá em Natal, inúmeros advogados me mandaram mensagem, coisas que eu achava que era brincadeira, que era a Carta da Liberdade. E dentro dessa Carta da Liberdade, eu também fiz essa metáfora, Carta da Liberdade para o meu cliente, mas eu dei aos advogados 2 livros. De um lado eu coloquei um livro azul, que eu digo que é o Conhecimento Azul, de Rei Salomão, e a Sabedoria, que é o dourado, não, no caso, o dourado, que representa a riqueza. Eu coloquei 2 livros e o título dos 2 livros é muito bom para quem gosta de ler esse livro, O Mito do Empreendedor. O Homero falou, a gente deixa de ser técnico. No livro O Mito do Empreendedor, ele divide em 3 tópicos. A pessoa que é aquele que executa, o técnico, tem o administrador, que é aquele como se fosse o gestor, e tem o empreendedor, aquele que pensa, aquele que inova, aquele que copia, aprimora. Na verdade, muitos advogados acabam tendo o mito do advogado. Também, quem sabe, tem um livro, o mito do advogado. O advogado que quer fazer tudo, ele quer conquistar o cliente, ele quer peticionar, ele quer fazer audiência, quer fazer tribunal do júri, quando hoje ele pode ter mais liberdade, contratar pessoas e prosperar ainda mais e outras pessoas prosperarem com ele. Então, esse mito que o advogado cria é porque a faculdade não te ensina, Homero. E muitas das vezes, quando você sai da faculdade, os colegas que você anda e o ambiente que você frequenta sabota a tua mente de achar que tu vai ser o advogado fracassado, o advogado daquela estatística ali de 46%. Então, como eu aqui no interior, na bela cidade mais linda do mundo, Mocajuba, consegui, por que você não vai conseguir em qualquer lugar do Brasil? Então, é a questão da ambiência que te leva ao próximo nível. Sim, com certeza. E aí, o pessoal está perguntando, mas como treinar, como formar a equipe? Pessoal, investimento em conhecimento é fundamental. Não pense vocês, e o Tony vai poder falar ele por si só, mas eu acompanho ele muito no trabalho na rede social. Não pense vocês que ele está pensando fora da caixa, porque um dia caiu um raio em Bocajuba e ele passou a pensar fora da caixa. Não é assim, né, Tony? Nada acontece no último dia. É investimento em conhecimento. Investimento em network. Então, ele faz curso, ele se qualifica, ele viaja. E aí, quando você quer formar uma equipe, se você não é o expert daquela área, você não consegue treinar ela de forma precisa e direta. Mas você pode, por exemplo, fazer cursos com essa pessoa, contratar um curso especializado. Você quer pegar uma área de previdenciária? Peraí, equipe, para você estar aqui, você tem que fazer esse curso, você tem que se dedicar a esse curso, e depois nós vamos verificar se você está cumprindo as etapas. Colocar isso como meta do seu escritório também. Eu acho que é fundamental. Então, vai no bancário. Quero estudar com outros professores de direito bancário. Contrata um curso de direito bancário para a pessoa fazer. Eu vou fazer curso penal. Faz um curso penal. Então, você, às vezes, não é a melhor pessoa para treinar, mas você é um empreendedor. Então, você contrata as pessoas ali, tá? Para fazer o curso, treinar a sua equipe. E aí, às vezes, hoje tem até programas de treinamento mais direcionado ao escritório. Forma a sua equipe e você vai voar. O seu escritório vai voar. Então, você tem condições de crescer. Só basta querer. Lógico, no começo você vai ter que investir. Não tem como. Você não domina todas as áreas. Eu, por exemplo, se eu fosse sair da defensoria hoje e fosse advogar, aí eu fosse pegar outra área, eu teria que investir. Certamente eu faria curso também. Então, não pense você sempre será um eterno aluno. Eu sou sempre um aluno. Eu sempre estou aprendendo. Eu aprendo com os meus alunos, eu aprendo com outros professores, eu aprendo com os meus erros para não errar novamente. Então, você precisa ter essa cabeça de aluno sempre. Sempre. Senão você não vai conseguir treinar ninguém. Você não consegue formar uma equipe se você não sentar ali para aprender também. Então não adianta ficar com aquela cabeça antiga de que, não, olha,
eu já sei, eu passei 5 anos de faculdade, eu já advogo há tantos anos, eu já sei tudo. Não, gente, para com essa história. Ninguém sabe tudo, né, Tony? Então, assim, essa virada que você teve também se deve à busca de conhecimento, não é? Ou eu estou errado? É verdade, Homero. Você falando bem na memória a questão de Sócrates, né, que dizia assim, só sei que nada sei, por isso digo que não sei. E vai no princípio novamente no princípio da humildade. Você não tem que se achar que você é o melhor, é o mais inteligente, porque nós somos verdadeiros aprendizes. Quando você tem o domínio da sua mente, você tem a certeza da sua ignorância. A ignorância de quê? Que toda vez que você aprende uma coisa, você tem 1000 coisas para aprender. Então, a humildade é você conversar com o Mero, já trocando ideia, e conversar com a doutora aqui, Kelly, conversar com outras pessoas, com o Paulo, conversar com outras pessoas para você ir aprender. Porque quando você se acha o melhor fodão, você se torna arrogante e você não vai aprender. Porque as pessoas às vezes não vão querer nem estar do seu lado. Então, esse é o primeiro passo, a humildade para você aprender, beber em várias fontes, sabe? Fontes de conhecimento, e sempre colocar na mente que você não sabe tudo, nós somos verdadeiros aprendizes, e a questão de liderança, formar time, é um livro que eu coloco para também quem tiver interesse em ler, do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, que nunca uma empresa vai estar 2 mais 2. Sempre você tem que fazer ajuste. Eu tenho esse problema diariamente em nosso escritório, mas nem por isso eu vou ficar me lamentando. Sempre você tem que estar ali moldando, buscando aprender. E muitas das vezes eu aprendo com meus próprios colaboradores, aprendo diariamente. Então, sair da zona de conforto, deu o primeiro passo. A primeira a mudar tem que ser você. Você é o liderança. A liderança, eu digo, é ele que tem que servir. Se Jesus Cristo servia, lavava os pés, enxugava o pé dos seus discípulos, quem somos nós? Claro que também você não vai servir todas as pessoas que não comungam da sua mesma tese, que acreditam no seu sonho, porque a responsabilidade de um dono de um negócio é muito maior do que um colaborador. Porque se você quebrar, o colaborador vai seguir. Agora, se você prosperar, a tendência é que todos prosperem. Então, primeiro você tem que, como diz Paulo Vieira, o poder da autorresponsabilidade é meu. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que buscar conhecimento, buscar nas fontes maravilhosas que tem no Brasil, dedicar o quê? Tempo, energia, investimento. Mas aí o cara pode dizer que mesmo assim ainda vem o coração pessimista, mas eu não tenho dinheiro para investir. Irmão, o YouTube está aí, a live do Homero e N outras coisas estão acontecendo hoje no digital. Nem internet mais você paga com 4G, você basta ter seu crédito, né, que paga pouco e você vai estar ali. Ou então, pega o Wi-Fi do vizinho e começa, não encontra desculpa para você ficar na zona do conforto. Quem vive no desconforto, consciente, vai atingir resultado de excelência. A regra do jogo é essa. Não, perfeito, Tony. E isso que você fala, né, de aprender sempre, eu tenho visto muito isso, aprendo muito contigo também, viu, Tony? É um prazer imenso estar dividindo essa live. Mas, infelizmente, uma hora tudo acaba, né? Uma hora de live, eu tenho combinado em não estourar esse tempo, até porque todos têm compromisso, o dia de todo mundo é muito corrido. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Agradeço a você, Tony, em especial, que esteve aqui comigo nesta manhã. Eu sei que você parou a sua rotina para dedicar um tempinho aos nossos seguidores. Então, quem não segue o Tony, passa a seguir aqui para que você aprenda o que é uma visão moderna de advocacia. Vocês vão ver que é realmente um pensamento fora da caixa, uma pessoa diferente que traz conhecimento. E para você que não segue ainda o nosso podcast lá no Spotify, vá lá no Spotify, Direito Bancário em Debate. Nós estaremos toda semana lá com conteúdos novos que são produzidos aqui e vão parar em outras redes. O objetivo é que o conhecimento ultrapasse todas as barreiras possíveis e esteja disponível em todas as plataformas que você tem aí de rede social. Então, não tem desculpa para você aprender. E aprender de graça. Toda semana um tema diferente. Na segunda teremos mais um encontro, que é o professor Marcos Estado, para falar sobre atraso nas filas bancárias, o julgamento recentíssimo do STJ. Então, temas atualizados. E como eu sempre fecho, Tony, aqui, eu deixo as últimas considerações de sua parte, e eu sempre falo, né? Aqui é o saque do direito bancário. Então, fique à vontade para descer a lenha, fala bem, fala mal, fala bem, fala mal, mas fala de mim. Né? Fique à vontade aí para fazer as suas últimas considerações. Novamente eu agradeço, doutor Homero, pelo convite. No caso, mestre Homero, é uma honra já ter participado do seu curso, ser seu aluno. Para mim é grandioso e continuo aproveitando a oportunidade que a vida me deu de ter você, mesmo do outro lado, do outro estado. Considero como amigo, já falei o que eu penso sobre você N vezes. Que eu quero a sua mentoria aqui no nosso escritório presencial, porque para mim preço não existe por valor que você vai agregar na nossa advocacia. Falo isso em público e com certeza no seu evento em junho em São Paulo nós estaremos lá, porque nosso papel é investir tempo, energia e investimento, porque eu estou investindo sim em conhecimento e beber da fonte, que é a sua, diferenciada no bancário.
Eu sei que eu ainda tenho muito a aprender e estar aqui hoje é uma honra poder trocar conhecimento, poder trocar experiência com você, um advogado, um defensor público que logo, logo, se Deus quiser, vai ser um advogado fora da curva, que tem a agregar a esse país como um todo, porque o direito bancário é um nicho que poucas pessoas atuam, mas um nicho de muita rentabilidade, prosperidade. Eu sou prova viva disso, acho que a minha advocacia hoje representa 70% da advocacia bancária. E, claro, que a gente puder trocar de experiência com os colegas advogados, pode me seguir, pode me mandar no PV, que eu não sou ainda famoso como o Dr. Homero, eu vou lá, respondo todo mundo. E eu sempre digo, né, que eu vejo jogadores de futebol, quando passo ali pelos fãs, às vezes nem toco na mão, nem dou um autógrafo, mas o dia que acontecer isso comigo, eu vou dizer para Deus, obrigado, foi isso que eu pedi na minha vida. Pode contar comigo, que o conhecimento, às vezes, você acha que você está ensinando e você está aprendendo muito mais com essas pessoas. E você vai se conectando com N pessoas e isso te leva ao sucesso, à prosperidade. Eu sempre digo, não deixe ninguém matar o sonho de vocês. Se afastem de pessoas pessimistas, de pessoas negativas, muitas das vezes é pessoas da sua família. Mas é importante você se dedicar, nesse momento, 5, 10 anos da sua vida, para você gozar pela vida inteira. Todo mundo, pessoa vencedora, conta história de tristeza, história de superação, mas o importante é no final ele estar feliz, poder dar um conforto para a família, poder ter liberdade geográfica, poder fazer o que ele bem entender da vida, sempre respeitando a lei do país, mas ser feliz. O importante é você ser feliz com aquilo que você faz. Você não trabalha quando você ama o que faz, você apenas agrega valor na vida das pessoas que acreditam no seu trabalho. Então, meu rei, muito obrigado. Próximos convites, fiquem livres, que um chamado seu é uma ordem. Fraterno abraço, fique com Deus. Eu que agradeço muito, viu, Tony? E essa questão que você falou do direct, rapaz, é um negócio que é uma dor que eu tenho hoje, sabe? Porque eu sempre tive o hábito de responder todo mundo. Só que chegou um ponto que a gente vai crescendo, é natural isso, e responder a todos já é quase impossível, né? E eu gosto, pessoalmente, eu não delego essa atividade a ninguém. Então, eu pessoalmente respondo os meus directs. E é algo que eu tenho me frustrado um pouco, sabe? Porque eu não consigo mais responder todos. Então, eu tento, na medida do possível, responder praticamente todos. Não vou falar que todos, porque falar que todos hoje é mentira. Então, eu tento responder o máximo possível para que todos tenham contato. Eu não quero perder. Eu acho que essa proximidade com as pessoas é muito importante. Eu gosto muito. Quem me conhece pessoalmente sabe muito bem disso. Eu sou uma pessoa extremamente simples e vou continuar sendo, independentemente de onde eu esteja. Seja na defensoria, seja na advocacia, seja em qualquer lugar que eu esteja trabalhando ou vivendo. Eu vou ser o Homero, não vou mudar e vou continuar com essa pegada de ter a proximidade com o ser humano. Isso faz parte da minha vida. Eu acho que é muito bacana isso. E agradeço, viu, Tony, a todos vocês que estão aqui. Então, espero vocês lá no nosso Spotify também para seguir nosso podcast. Um grande abraço, um excelente resto de semana a todos vocês e um maio de muito sucesso para todos vocês. Estamos iniciando maio hoje, né? Quando foi feriadão. Então, um maio de sucesso para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais, Tony. Tchau.